falando em relação aos elementos do parecer jurídico, o que precisa ter nesse tal desse parecer, Raíza? O que precisa ter nesse tal do parecer? A primeira coisa, a identificação dos interessados ali. Como assim, Raíza? Quem que é? Imagine o seguinte, a gente está dentro de um órgão jurídico de assessoria ali, né, para aquele ente público. Quem que fez essa pergunta? Quem que fez esse questionamento para você? Tá? Para você, ou para o procurador que você assessora, ou para o gestor que você assessora. Quem é que fez esse questionamento para ti? Qual foi o órgão? Qual foi a entidade que solicitou a sua opinião? Tá? O que deu origem? Tem algum processo que deu origem a esse pedido, né? Então, se o teu parecer ele está dentro de um processo administrativo, identifica ali o número do processo, coloca bonitinho, processo administrativo número tal, que se originou lá na secretaria número tal. Aliás, o nome da secretaria você vai colocar, né? Por quê? É importante que você identifique quem é que fez esse pedido para você, porque ele integra o todo, tá? Então, vamos começar pela identificação dos interessados ali. Então, de onde veio e se tem um processo que fundamenta esse pedido de parecer, beleza? Mas vamos para o próximo elemento. O próximo elemento que eu quero trazer para vocês é o assunto, a identificação do assunto. Olha, a gente está num momento do direito assim, muito importante para os atos normativos secundários. Se você não sabe o que é um ato normativo secundário, é porque você perdeu a minha videoaula falando sobre isso. Ela tá gravada, tá lá no feed, tá lá no canal do YouTube, e a gente fala especificamente sobre a diferença entre um ato normativo que é primário, a lei mesmo, em sentido estrito, e um ato normativo que é secundário, que é um ato que vai ficar o quê? Subordinado à lei. E a gente fez uma aula bem completa sobre isso, quando é que um ato normativo secundário ele pode inovar no ordenamento jurídico. A gente falou bastante sobre isso. Então o que eu quero falar para você agora é o seguinte: a gente está nesse processo de dar mais peso para os atos secundários, para os atos normativos, para o decreto, para as próprias súmulas administrativas, para os atos administrativos que são praticados. E por conta disso, o que a gente está fazendo? É muito importante que os pareceres eles sejam protocolados e que eles tenham um arquivo disso, entende? Porque você vai utilizar esses elementos depois, seja na sua própria prática ou seja na prática de outra pessoa, entende? Então uma outra pessoa pode se valer, pode utilizar do elemento que você fez, que você estruturou ali, ou mesmo você pode ser chamado a responder mais uma vez sobre aquele assunto ali. Então vamos começar dizendo que a identificação do assunto é muito importante para você conseguir retomar aquele parecer depois. E para que depois, veja, por mais que as administrações elas passem, né, a gente tem a característica da República é que esse governo ele é um governo transitório, tá? Isso em todos os entes federativos. Então a gente tem essa característica da transitoriedade. Só que o serviço público, a máquina pública, ela é perene, ela é contínua. Então, mesmo que a gente tenha uma mudança de gestão, o serviço que está sendo prestado ali, ele continua. Então, é muito importante você manter registro daquilo que você está fazendo durante a tua prática, tá? Eu já estou te alertando, porque quando você entrar, eu quero que você tenha isso em mente, tá? Da importância de você estruturar e identificar o assunto ali. Como é que a gente identifica o assunto? Parte sempre da macrozona para a microzona. Então vamos pensar assim, eu tô falando de que matéria? Eu tô falando, sei lá, de direito administrativo, de agentes públicos, eu tô falando especificamente de remuneração, de remuneração e vencimentos de agentes públicos, aí você especifica qual é o assunto, gratificação, tal, entende? Então parte sempre do assunto maior para o assunto menor, isso é importante na identificação do assunto. Então tá. E depois da identificação do assunto, a gente vai para onde? Para a fundamentação do parecer. Aí que o negócio pega, tá? E é agora que eu quero te passar um elemento, uma estruturação do pensamento que você tem que ter no parecer. Isso é muito importante para você, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Seja para te dar segurança de que quando chegar o momento de você elaborar um parecer, você vai dar conta, né? Seja se você já estiver atuando na área, isso vai te ajudar também. Então eu quero que você pense, em termos de fundamentação, no seguinte: a fundamentação jurídica do parecer tem que começar sempre a partir do pressuposto constitucional. Então vamos pensar o seguinte: existe uma fundamentação constitucional naquele caso? Então vou te dar um exemplo. Se eu estiver falando de competência, então a gente está analisando quem que é a autoridade competente
para aquele ato ali. Imagine que essa seja a dúvida jurídica que chegou. Quem que é a autoridade competente? Então, se o secretário tal pode praticar aquele ato. Se a matéria for competência, com certeza você vai encontrar um fundamento na Constituição Federal. Mais especificamente, a hora que a gente estiver falando de repartição de competências, correto? Então, veja a importância de você buscar o fundamento constitucional. Começa sempre por ele. Ah, Raíza, mas não tem um artigo específico na Constituição falando sobre o que eu quero. Tem algum princípio da administração pública que é fundamental, que está lá na Constituição Federal e que você vai utilizar na sua fundamentação? Então traga esse princípio também e indique o fundamento constitucional. Traga sempre a partir da Constituição Federal para as legislações abaixo dela. A gente já vai falar sobre isso. Então tá. Saindo da legislação, da Constituição, né, do fundamento constitucional, eu quero que você vá para a legislação nacional. Como assim, Raíza? Eu quero que você busque uma legislação nacional que vai dar uma norma geral sobre aquele assunto. Então tá, então eu já te expliquei a diferença de uma lei nacional e uma lei federal. E eu te expliquei essa diferença para te dizer o seguinte: você tá lá elaborando o teu parecer, você já fez a identificação das partes, você já falou de que assunto você está tratando. Aí você vem para a fundamentação. Na fundamentação, você traz primeiro o fundamento constitucional, depois você vai trazer a lei nacional que se aplica àquele caso. Beleza. Mas se tiver uma lei federal, traga a previsão da lei federal e traga o fundamento que te autoriza a utilizar aquela lei federal, tá bom? Porque senão, a pessoa que está recebendo o teu parecer, principalmente se ela for jurista, ela vai falar, mas isso aqui é no âmbito federal, por que você está utilizando? Então já se adianta e coloca ali o porquê que você está utilizando aquela lei federal, beleza? Mas para por aí? Não para por aí. Eu tô imaginando, eu tô tratando, quando a gente faz um vídeo, faz uma live, isso aí vai pro mundo, né? Vai pro mundo, desaparece e a gente não tem mais controle sobre isso. Então, eu posso estar falando com alguém que vai atuar no município, como alguém que vai atuar no estado, ou alguém que vai atuar até na União. Por que não, não é mesmo? Então, eu quero só trazer exemplos do município, porque eu quero que você pense em todos os níveis federativos, tá? Eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar com essas informações aqui. Então imagina o seguinte, você está atuando lá no município. Lá no município você já veio com o fundamento constitucional, já veio com a legislação nacional e agora você vai vir com o quê? Com a lei local, não é mesmo? Aliás, você vai falar daquele município ali, você está atuando naquele ente público e você não vai falar da lei local? Pelo amor de Deus, não me faça esse... Eu ia falar de novo, eu já ia falar palavrão de novo aqui, gente. Eu vou acabar sendo cancelado nessa live. Sei lá se isso é possível, né? Então, e aí você vai trazer a lei local, tá? Que lei local que eu trago, Raíza? Começa sempre com a previsão da lei orgânica. Tem previsão? A lei orgânica fala sobre aquele assunto ali? Fala. Então traga o fundamento da lei orgânica. E depois, se eu tô falando sobre servidores públicos, tem alguma previsão do estatuto a respeito daquele assunto, daquela temática? Traga o fundamento do estatuto. Se tiver essa previsão, tá bom? Não tem previsão no estatuto, Raíza, vai para a lei ordinária, né? Se tiver alguma lei ordinária, alguma lei complementar a respeito daquele assunto, vai para lá, beleza? Mas traga sempre, amarra. Veja que quando você traz o fundamento constitucional e tal, lei local, lei nacional, você amarra a tua fundamentação, fica uma fundamentação bonita de se ver, cheirosa. Eu chego a cheirar o parecer desse jeito, tá? Então vai fundo e coloca a lei local. Mas aí é o seguinte, a gente não para por aí, tá? Por quê? Porque eu falei que eu ia maneirar no juridiquês, mas eu vou pegar pesado aqui com vocês e ir até onde a gente conseguir. Então agora eu preciso falar com vocês o seguinte, da previsão da gente utilizar atos normativos secundários. Eu não vou te explicar agora o que é um ato normativo secundário, porque eu parei, eu acho que quase umas 2 horas da minha vida para elaborar um parecer, aliás, ó o parecer, ó o ato falho, para elaborar uma videoaula sobre esse assunto, e eu já gravei essa videoaula, já disponibilizei, falando sobre o processo legislativo e sobre a figura dos atos normativos primários e dos atos normativos secundários, tá? Então eu já trouxe essa previsão para você, corre lá e vai aprender sobre isso, tá? Talvez eu consiga contribuir um pouco com a tua prática presente ou futura, se for o caso. Mas então tá, então vamos lá. E aí, qual que é o papel dos atos normativos secundários? Via de regra, ele complementa a lei. Falamos sobre isso. Via de regra, ele vai complementar o primário, né? Por isso que ele tem essa classificação de ser um ato secundário. Então, o que acontece nesses casos? Traga ele depois de você fundamentar, de você indicar o fundamento do ato normativo primário. Porque, tô te falando
falando de um decreto. O decreto está regulamentando o pagamento da gratificação X para aquele servidor, tá? Então vamos imaginar, eu tô falando, o meu parecer jurídico é sobre o pagamento de uma gratificação, sobre a anulação daquela gratificação. Olha só. Cara, eu já indiquei todo aquele passo a passo que eu te passei, só que tem um decreto municipal falando sobre aquilo. Coloca o decreto, mas se ele for um decreto que regulamenta uma lei, traga a lei e amarre esse decreto nessa lei primária, tá? E se ele for um decreto que inovou? Se ele for um decreto que inovou, ele vai falar sobre extinção de cargos vagos ou organização na administração ali sem criar aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos. Já falamos sobre isso também, é o famoso decreto autônomo, tá? Já falamos sobre isso. Então a gente falou dos decretos, das portarias. E aí, eu te falei no começo do vídeo que os atos secundários, eles estão ganhando muito peso no ordenamento jurídico, sabe? Principalmente a prática administrativa, o costume administrativo, tá? Por quê? Costume administrativo é uma fonte secundária do direito administrativo. Então a gente tem lá a fonte primária, que é a lei, e as fontes secundárias, que é a doutrina, a jurisprudência e o costume. E quando a gente fala de costume, não é o meu costume em casa, tá? Eu tenho costume de assistir, sei lá, um episódio de Chicago Fire todo dia e aí esse meu costume eu vou levar para a administração pública. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a prática reiterada ali na administração pública a respeito daquele assunto, tá? Quando não contraria a lei, obviamente. Então, olha a importância do teu parecer ser bem amarradinho, porque esse parecer, ele ganhou um novo destaque no ordenamento jurídico, sabe? Agora, ele integra o que a gente chama de princípio da juridicidade, então ele tem peso. Na hora do gestor público tomar a decisão dele, ele tem que avaliar, inclusive, os atos administrativos e, inclusive, o parecer que você vai fazer. Então, pelo amor de Deus, não vai errar, tá? Pratica nem que você tenha que praticar em casa, sozinho ali, com situações hipotéticas, mas pratica, porque esse ato é muito importante para a atuação do gestor público. Mas então tá, então já falamos da Constituição, da legislação nacional, viemos com a legislação local, eu trouxe os atos secundários, o decreto, falei sobre tudo isso, e aí eu amarrei a minha fundamentação, correto? A minha fundamentação está pronta. E aí a gente vai para a última parte do parecer, que é a parte mais importante. E eu vou te contar um segredo, vou até abaixar aqui. É a parte que vão ler, tá bom? Vou falar bem baixinho aqui, ó. A parte final da tua peça processual, no geral, é a parte que vão ler. Então, quando a gente fala da conclusão, até agora eu te falei dos interessados, do assunto, da fundamentação e agora da conclusão, tá? Sempre pensa o seguinte, apresenta a proposta, né? Apresenta a saída, se for, pode prosseguir ou não pode prosseguir. Se manifeste sobre isso, se não pode prosseguir, seja claro, seja objetivo, por que não pode prosseguir e o que tem que corrigir. Dê essa saída ali para o gestor, tá? E traga também informações, traga soluções. Se tiver mais de uma solução para aquele caso concreto, apresente as duas soluções e deixa para o gestor decidir.